Aqui fica esta dica ou este conjunto destas 5 perguntas que habitualmente os profissionais fazem entre si para validarem e para confirmarem os aspectos que podem ser importantes para os clientes que acompanham. Olá a todos, hoje estamos aqui diante do Teatro de São João, na Praça da Batalha, no Porto, um lindíssimo teatro desta cidade que devem visitar quando vierem ao Porto. E aquilo que gostaria de vos trazer hoje são algumas preciosidades, nomeadamente 5 perguntas, que os brasileiros diriam que são 5 perguntas poderosas, os portugueses provavelmente classificariam como perguntas essenciais ou obrigatórias, principalmente se for um consultor imobiliário, e são 5 perguntas. Não as irei dizer por uma ordem específica, mas são 5 perguntas que nos permitem, ou que lhe permitirá a si, antes de sair de casa, ter uma melhor ideia, ou uma ideia bastante mais exata daquilo que vai encontrar. E a pergunta, se calhar até a mais polémica de todas, mas que muitas vezes eu faço a colegas ou a proprietários com quem entro em contacto diretamente, antes de conhecer o apartamento e, portanto, antes de indicar ou de recomendar a um comprador que esteja a acompanhar, é ser proprietário ou, olha, na tua opinião, das visitas que foram feitas ou daquilo que conheces do imóvel, o que é menos consensual? Qual é aquele aspecto menos positivo ou mais desinteressante deste imóvel? E como normalmente não há casas perfeitas, esta é uma resposta que normalmente tem sempre também uma pergunta. E aquilo que permitirá a si é que, antes de ir visitar este imóvel em concreto, já vá preparado e mentalizado daquilo que vai encontrar. Pode ser um problema do condomínio, pode ser uma infiltração na sala, pode ser orientação solar, pode ser o facto de não ter elevador, pode ser o facto de só ter um lugar de garagem, pode ser uma série de aspectos. Mas perante uma pergunta concreta e objetiva de qual é o aspecto menos interessante, em princípio terá sempre uma resposta mais sincera e mais direta e que lhe permitirá, quando chegar ao apartamento, já conhecer aquele aspecto e, portanto, valorizar todos os outros que o fizeram visitar. A pergunta é uma pergunta muito aberta e, portanto, dá aso a que as pessoas possam desenvolver e que possam indicar uma série de aspectos sobre o imóvel ou sobre a casa que vão visitar, e principalmente se for uma mulher de perfil mais emotivo, mais preocupada em esclarecer e mais preocupada com a outra pessoa, provavelmente vai-vos dar uma imagem muito clara daquilo que vão encontrar ou daquilo que vos espera quando entrarem nesse próximo imóvel. E a pergunta é tão simples quanto esta. Olha, boas tardes, eu vi o seu imóvel, vi as fotografias, li a descrição, mas pode-me falar um pouco mais sobre o seu apartamento ou sobre a sua casa? E provavelmente experimentem fazer esta pergunta antes de saírem de casa e provavelmente vão ver que conseguem ou confirmar a expectativa que têm ou ficarem surpreendidos com alguns aspectos que vos vão ser indicados e que, se quem estiver do outro lado do telefone não for um comercial muito experiente, provavelmente vai ser uma pergunta que vai surpreender e por esse motivo também a resposta vai ser muito esclarecedora. Espero que esta dica vos seja muito útil quando estiverem a selecionar e a falar com consultores imobiliários ou com proprietários e que vos evite alguns dissabores quando agendarem uma visita à próxima casa. É uma pergunta muito mais fechada do que a última que vos sugeri e é uma pergunta tão simples quanto o senhor proprietário ou o senhor consultor se conhece o imóvel, se vive ou daquilo que viveu neste imóvel, quais são as 3 características mais interessantes da sua casa ou da sua zona. E vão ver que a resposta, a primeira e eventualmente a segunda característica é muito rápida, mas normalmente a terceira já é uma resposta um bocadinho mais pensada. E normalmente são as características que nos fazem sorrir e que nos permitem saber se o imóvel que nós vimos e as expectativas que temos corresponde ou não àquilo que mais gostamos. Mas muitas vezes temos algumas surpresas, como a dinâmica do condomínio, ou a exposição solar, ou um momento do dia em que uma determinada zona se torna muito interessante da casa para viver. E, portanto,
é algo que todos os proprietários vão gostar de vos responder e que a vocês vos vai permitir ter muito mais informação. E esta penúltima pergunta é uma pergunta muito objetiva e muito direta e que passa pela negociação ou para saber o grau de negociação que o imóvel que vão visitar terá. A pergunta é tão simples quanto esta, senhor proprietário ou senhor consultor imobiliário, olha, eu vi as fotografias, vi a descrição, já teve a disponibilidade também de me esclarecer aqui numa série de outros aspectos, mas gostava de clarificar consigo uma última questão antes de fazermos o agendamento da visita, que era, por tudo aquilo que eu conheço do mercado e dos imóveis que já visitei, para mim o valor que provavelmente este imóvel faria sentido é este valor. E terão que definir aqui um valor. Vamos admitir que seja um valor de 300 mil euros. Ao colocarem a pergunta desta forma, senhor proprietário, o valor que eu teria em mente para comprar o seu imóvel era de 300 mil euros, este valor para si faria sentido, estaria receptivo a analisar uma proposta deste valor? Terão logo duas vantagens com esta pergunta. Uma é perceberem, pela receptividade do proprietário, se o grau de negociação que praticamente todos os imóveis do mercado têm, se é tão flexível ou não quanto a vossa expectativa, e por um outro lado, que influenciarem já o proprietário sobre o valor que têm em mente e, portanto, no decorrer da visita, já poderão ter depois um passo à frente para poderem concluir a negociação com êxito e no valor que procuram. São aquelas perguntas de confirmação de um conjunto de características ou de alguma característica em particular que até o momento não tenha ficado perfeitamente claro que realmente o imóvel tem. Muitas vezes nas fotografias nós somos sugeridos por algumas características ou alguns equipamentos ou algumas propriedades que o imóvel parece ter e depois na descrição normalmente esse facto não é realçado ou não é descrito. E portanto quando ficarmos com uma dúvida é preferível fazermos a pergunta se realmente o apartamento tem garagem ou se realmente o apartamento é um resto de chão ou se é um apartamento que só tem uma frente, se o apartamento tem suíte. Portanto, há um conjunto de perguntas ou uma pergunta mais objetiva que depois de fazermos estas perguntas anteriores e mais abertas ou mais fechadas para conhecermos melhor o imóvel que vamos visitar, ainda nos resta esta dúvida e é preferível fazermos essa pergunta antes de chegarmos lá e vermos, afinal o apartamento não é vendido com esta mobília, ou afinal o apartamento não tem a piscina incluída, ou eu não sabia que era um apartamento de resto de chão. Portanto, aqui fica esta dica ou este conjunto destas 5 perguntas que habitualmente os profissionais fazem entre si para validarem e para confirmarem os aspectos que podem ser importantes para os clientes que acompanham e que para si também lhe pode evitar a maçada ou a chatice de sair de casa, ir até ao imóvel e depois rapidamente se aperceber que afinal não era aquele imóvel que procura. Espero que estas dicas lhe sejam muito úteis, faço votos de muitas visitas, boas compras, espero que fiquem bem. Meu nome é Luís Baldac, da Investim, e não se esqueça, subscreva o nosso canal para que nos próximos vídeos seja rapidamente notificado ou então partilhe este vídeo com alguma pessoa ou algum amigo que esteja neste momento a procurar casa e que provavelmente lhe irá agradecer. Obrigado, até à próxima.